Olá, me chamo Silvia de Oliveira Ibner, sou professora na Faculdade Veterinária da Universidade Federal de Pelotas, trabalho também no Laboratório de Virologia e Imunologia, estudando virologia há mais de 20 anos. E vim conversar com vocês um pouquinho hoje a respeito de diagnóstico de infecções virais. Inicialmente, eu queria lembrar a vocês que muitas vezes o diagnóstico de uma determinada infecção viral ele não pode ser baseado unicamente no resultado de um exame laboratorial. Então, na maioria das vezes é necessário se fazer uma análise conjunta dos sinais clínicos, do histórico da enfermidade, do histórico dos sinais clínicos nesse indivíduo, da presença de vacinação ou não, uma boa anamnese, verificar todos os dados epidemiológicos a respeito da enfermidade suspeita, elaborar diagnósticos diferenciais para se chegar à melhor hipótese e aí sim se fazer uma coleta da amostra clínica adequada e se remeter ao laboratório para se tentar fazer esse diagnóstico laboratorial. Se chegando ao laboratório, existem duas maneiras principais da gente conseguir chegar ao diagnóstico definitivo. Ou é feita a detecção do vírus ou componentes estruturais do vírus, ou então é feita a detecção da resposta imune específica direcionada contra esse vírus. E essa resposta específica, geralmente, ela é avaliada na forma da detecção da presença ou da quantificação de determinados tipos de anticorpos específicos. Tá? Quando a gente chega no laboratório, vão existir diferentes técnicas para se chegar a esse diagnóstico. E essas técnicas, elas variam nas suas propriedades. Diferentemente do que se esperava, nem todas as técnicas possuem todas as propriedades desejáveis. Na técnica escolhida podem haver diferenças. Então, o ideal é que essa técnica tenha simplicidade, que ela tenha na execução, né, que exista a possibilidade dessa técnica ser realizada de forma automatizada, então que um número expressivo, um número grande de amostras sejam analisadas simultaneamente. Existem algumas técnicas que vão nos dar um resultado rápido, às vezes poucos minutos, poucas horas, mas existem outras técnicas muito boas que levam semanas. Existem algumas técnicas que vão ter um custo bom, custo barato, outras com custo alto. E particularmente, eu queria que vocês pensassem um pouco a razão da sensibilidade e da especificidade dessas técnicas. Então, embora o ideal seria que todas as técnicas tivessem uma sensibilidade de 100%, ou seja, todos os doentes realmente tivessem um resultado positivo nesse teste, e uma especificidade também de 100%, ou seja, não existiria hipótese de um resultado falso negativo, ou seja, todos os não doentes eles vão ter um resultado negativo. Muitas vezes isso não acontece. Vocês podem verificar aqui nesse gráfico que eu estou ilustrando aqui, que em algum momento que dentre os não doentes, alguns vão passar como falso negativos, outros doentes, em algum momento, alguns não doentes podem passar como falsos positivos, ou alguns doentes podem passar como falsos negativos. Isso vai depender de uma série de características da enfermidade, do nível de excreção viral, do tempo em que foi coleta essa amostra, do tipo de amostra. Tá? Então é comum às vezes acontecerem esses falsos negativos ou falsos positivos. A técnica desejada sempre tem que também ter um alto grau de confiabilidade. Isso significa que o resultado tem que ser sempre o mesmo resultado quando repetido inúmeras vezes por inúmeros laboratórios diferentes. Tá? Então essas são algumas propriedades da técnica que pode ser escolhida. A gente ainda classifica essas técnicas para diagnóstico de infecção viral em métodos diretos e métodos indiretos. Os diretos é aqueles que vão avaliar, então, a presença do vírus ou antígenos ou ácido nucleico viral, então, componentes do próprio vírus, tá? E isso é feito, essa detecção, então, a partir de uma amostra clínica, ou então, depois da multiplicação dessa amostra clínica suspeita de conter o vírus em um cultivo celular ou ainda amplificação em um ovo embrionado.
E de método indireto, a gente tem sempre a detecção de anticorpos, que é o mais frequentemente utilizado, que podem ser detectados então no sangue, no soro, no plasma ou ainda no leite. Lembre que esses anticorpos, eles podem ser de diferentes tipos, né? Existem diferentes tipos de anticorpos. Desses a gente tem o anticorpo que a gente chama de IgG, de IgE, anticorpo IgA, aqui está mostrando uma IgA secretora, e ainda o anticorpo IgM. Geralmente, para a maioria das infecções virais, o que se almeja detectar é o anticorpo IgG ou o anticorpo IgM. Tá? Raramente, em casos muito menores, geralmente mais é para pesquisa e que se busca a presença de IgA, que pode estar presente no sangue, no soro, no plasma, no leite, qualquer um deles. Bom, quando que a gente vai pensar em procurar o vírus ou a resposta imunológica? Então, usar uma metodologia direta ou uma metodologia indireta para verificar essa infecção viral, a presença dessa infecção viral. De modo geral, existe uma certa cinética que está mostrando aqui nesse gráfico, que está relacionada ao período de incubação, ao desenvolvimento dos sinais clínicos e ao desenvolvimento da resposta imunológica. Então, se vocês forem analisar esse gráfico aqui, ó, com o passar dos dias, a tendência é aumentando-se a produção da resposta imunológica. Então, se a gente procurar a detecção de anticorpos do tipo IgM ou IgG logo nos primeiros dias, a chance de detectá-los é muito pequena. Então, a sorologia ela só é recomendada após alguns dias da infecção. Por outro lado, a partir do momento que a gente tem esse nível alto de anticorpos ou aumentado de anticorpos para que serem detectáveis, a gente tem uma quantidade cada vez menor de vírus presente. Então, quanto maior for o período passado desde o início da infecção, quanto maior o período, menor é a chance de nós detectarmos o vírus, então de fazer o isolamento viral. Contudo, a presença do ácido nucleico, né, então do genoma viral, é possível de ser detectado desde o início da infecção, eventualmente às vezes até durante o período de incubação, até passado muitos dias, até que se resolva ocorrer a eliminação desse vírus. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai fazer o diagnóstico, porque a gente pode ter um falso positivo ou um falso negativo, escolhendo amostras clínicas equivocadas em função dessa cinética de infecção viral. Bom, quais seriam os métodos diretos, então, que podem ser utilizados para se fazer o diagnóstico da infecção viral? Um método que pode ser utilizado chama-se microscopia eletrônica, né? Então, quando a gente analisa a partir de amostras amplificadas em cultivo celular ou em ovo, ou ainda mesmo a partir de amostras clínicas, a gente procura visualizar as próprias partículas virais. Então, essas partículas virais são processadas e coradas com metais pesados. Muito utilizado é o fosfotungstato de potássio, que se impregna na partícula viral. Então, a gente consegue visualizar no microscópio eletrônico detalhes das estruturas dessa partícula viral. Esse é um método que ele tem grandes vantagens, porque, por exemplo, a gente consegue detectar a própria partícula viral, então a gente consegue identificar o vírus, né, pelas características morfológicas, a gente já chega a qual é a família do vírus. A gente consegue detectar também partículas viáveis ou inviáveis, e ela pode ser útil para vírus que não são cultiváveis. Nem todos os vírus são possíveis de serem cultivados em laboratório, in vitro, em células ou em ovos embrionáveis. Mas geralmente a microscopia eletrônica ela é aplicável só para alguns vírus e mais em pesquisa mesmo. Por quê? Porque existe uma baixa sensibilidade dessa técnica. Geralmente é necessário uma carga viral, uma quantidade viral muito grande para que a gente consiga detectar esse vírus na microscopia eletrônica, tá? Além de que o processo é bem laborioso, precisa de um treinamento muito grande desse pessoal. Outro método direto de identificação viral
isolamento viral, tá? Isolamento viral a gente chama a detecção do crescimento de partículas virais viáveis a partir do desenvolvimento de efeitos citopáticos em células em que foram inoculados o material suspeito. Então a gente tem que ter um laboratório de cultivo celular, em que essas células são células suscetíveis ao vírus suspeito. Então a amostra clínica é colocada sobre essas amostras e na observação em microscopia, após algum tempo, vai ser detectado essa presença do que a gente chama de efeito citopático, então de lesões celulares, tá? E aí, claro, além de evidenciar esse efeito citopático, a gente precisa caracterizar exatamente qual vírus está provocando esse efeito citopático. Então, é preciso, depois disso, fazer uma detecção do antígeno suspeito, né? Ou ainda também a detecção de ácido nucleico do vírus suspeito. O isolamento também pode ser feito em ovos embrionados. Essa possibilidade é muito feita para vírus de aves e é necessário que os ovos sejam SPF, então livre de patógenos específicos, tá? E não se aplica também para todos os vírus, mas para muitos vírus aviários, tá? A sensibilidade desse processo de isolamento viral é muito boa. Claro, existe risco de contaminação, tem que ser feito com muito cuidado, muita asepsia. Nesse caso do isolamento em ovos embrionados, passado alguns dias da inoculação do material clínico suspeito, vão ser desenvolvidas diferentes características no embrião que vão possibilitar então a detecção do crescimento, a identificação do crescimento desse vírus, que depois vai ter que ser identificado também por técnicas moleculares ou antigênicas, né? Uma outra forma de se fazer um método direto de detecção viral é detectar uma atividade biológica. Dentre as atividades biológicas, uma que foi muito utilizada no passado e ainda pode ser utilizada até hoje é a detecção da hemaglutinação. Hemaglutinação é a capacidade que o vírus tem de se ligar em hemácias. Então, o que vocês podem observar aqui nesse desenho, ó? Quando não ocorre a hemaglutinação, se desenvolve, após incubar o vírus com a hemácia, se desenvolve a formação de um botãozinho na placa, né? Significa o quê? Que as hemácias não ficaram ligadas ao vírus e após um tempo elas sedimentam, se depositando no fundo do pocinho na placa, tá? Então isso significa que não há atividade hemaglutinante. Quando o vírus consegue se ligar nas hemácias, que é o que está mostrando aqui nessa segunda parte, essas hemácias elas ficam flutuantes, elas ficam dispersas na forma de uma rede nessa suspensão. Então elas não sedimentam assim até o fundo, não formam esse botão. Isso é o que a gente chama de hemaglutinação. Isso é restrito a alguns tipos de vírus. Infelizmente nem todos os vírus conseguem fazer essa ligação em hemácias, tá? Mas temos, por exemplo, o vírus da rubéola, parvovírus, vírus influenza, vírus da gripe, né? Alguns vírus, enfim. Tá? A técnica ela é muito sensível e tem um custo muito baixo. Ainda, mas e muito mais utilizado atualmente, são os métodos diretos de detecção de ácido nucleico. Então a gente pode fazer detecção de DNA ou de RNA viral, tá? Você sabe que os vírus eles podem ter DNA, fita dupla, fita simples, circular, da mesma forma RNA, fita simples, fita dupla, inclusive segmentados esses ácido nucleico. Essa detecção pode ser feita através de uma reação em cadeia da polimerase, que a gente chama de PCR, ou por um nest de PCR, que seria um PCR dentro desse PCR, né? Assim, de forma simplificada, dizendo. É utilizado também muitas vezes um PCR que a gente chama de multiplex, que numa única reação a gente consegue fazer a avaliação da presença de diferentes agentes infecciosos. A variação de PCR, que a gente chama de RT-PCR, por quê? Porque muitos vírus não têm genoma DNA, então eles têm um genoma RNA, que é preciso ser transcrito, então RT é de transcriptase reversa, é preciso ser transcrito para DNA, para depois se fazer a técnica de PCR. E por fim, ainda a gente tem, mais modernamente, uma técnica que chama PCR quantitativo, ou PCR em tempo real, ou a variante dela, que é feita a partir de RNA, né? Que é o RT-PCR quantitativo.
Para essas técnicas aqui, que detectam o ácido nucleico, isso é permitido para qualquer tipo de vírus, tá? Então, elas são muito utilizadas porque a sensibilidade e a especificidade são muito altas e tem uma facilidade de detecção para qualquer tipo de amostra clínica. O resultado ele é muito rápido, tá? Embora ainda requer um equipamento relativamente caro, um treinamento caro e dependendo do tipo de enfermidade, o custo às vezes pode ser um pouquinho alto, que é o caso que a gente está observando agora para se fazer o diagnóstico de SARS-CoV-2, né? Claro que essas técnicas todas elas têm risco de contaminação, mas particularmente quando a gente faz a detecção de ácido nucleico, esse risco é muito grande, contaminação por outros ácidos nucleicos. Então a gente tem que ter um cuidado extremo. Então aqui nessa foto vocês enxergam a deposição de amostras num gel de agarose, que depois é submetido a uma corrente elétrica. Essa é uma técnica de PCR ou RT-PCR. E aí depois se verifica, né, aqui está mostrando o tamanho do gene ou do fragmento gênico amplificado, que nos dá o diagnóstico. A técnica de PCR em tempo real, ela é uma técnica muito vantajosa e está sendo muito utilizada ultimamente para diagnóstico. Por quê? Qual a diferença entre PCR e do PCR em tempo real? Aqui está mostrando uma exemplificação, né, um gráfico de um aparelho de PCR em tempo real, onde se colocam umas microplacas e se permite fazer análise simultânea de diversas amostras. E aqui está mostrando um plot de amplificação, então uma forma ilustrado isso aqui numa forma de ilustração de como se dá esses resultados, né, após a máquina. Então esse gráfico vai sendo formado simultaneamente à ocorrência das reações, então a gente consegue monitorar em tempo real quantos ciclos vão ser necessários para começar a aparecer essas amplificações, tá? Então a gente consegue estimar, em função do número de ciclos, a quantidade de ácido nucleico presente nessas amostras, tá? Então isso tem uma possibilidade de quantificação em tempo real. Uma vantagem dessas técnicas de PCR em tempo real é que a gente não usa nenhum tipo de agente cancerígeno, que é o caso do brometo de etídio, que era muito utilizado nas técnicas de PCR antigamente. Então, não se usa esses géis de agarose, então aquele gel onde a gente faz submete a corrente elétrica, se usa somente fluoróforos, que fazem a detecção nessa máquina. O problema ainda é o alto custo dos equipamentos, a necessidade de um grande treinamento, tá? E o suporte técnico também. Ainda como métodos diretos, muito utilizados são os testes imunocromatográficos rápidos, tá? Os NEP-testes. Nesse caso, para detecção de antígeno, né? Se tratar de um método direto. Aqui a gente está mostrando aqui um teste imunocromatográfico, onde a gente coloca uma gotinha da amostra clínica, em poucos minutos vai se dar uma reação colorida se houver a presença dos antígenos. E aí a gente tem ainda, como método para detecção de antígenos, os testes chamados de imunofluorescência, vocês podem observar aqui, né? Aqui mostrando algumas células com uma ampla fluorescência no citoplasma ou aqui no núcleo. Então, antígenos são marcados com anticorpos conjugados a fluorocromos e observados em microscópio adequado. Existe também a técnica que chama imunoperoxidase, que está mostrando aqui nessa foto, em que os anticorpos específicos eles são marcados com uma enzima que chama peroxidase, e aí a presença de um substrato ocorre a deposição desse substrato cromogênico nas regiões onde há a presença do vírus e dos antígenos virais. Então a gente consegue localizar exatamente onde houve o crescimento viral. E ainda existe os ELISAs, né, que podem ser ELISAs também feitos para detecção da presença dos antígenos virais no sangue, no plasma, na saliva, no soro, enfim. E os métodos indiretos? Bom, os métodos indiretos eles têm a facilidade de serem utilizados pela facilidade da coleta da amostra sanguínea, né? Em veterinária, particularmente, muitas vezes os proprietários, os tutores não deixam coletar determinadas amostras ou com uma dificuldade na coleta da amostra clínica.
Então, às vezes pode ser preferencial o uso do soro. Tá? Geralmente é o soro, mas pode ser usado o plasma, ou inclusive até eventualmente o sangue total. Então, a gente faz como método indireto, amplamente utilizado, esse teste imunocromatográfico rápido, que é o teste esse que a gente coloca uma gotinha de sangue e verifica a presença de IgM e IgG, ou às vezes os dois juntos, às vezes consegue detectar só IgM e só IgG. Tá? Esses testes eles estão muito utilizados, mas eles têm uma sensibilidade um pouquinho inferior aos outros testes. Temos os ELISAs e ainda os ensaios quimiluminescentes. Tá? Para esses testes de ELISAs, mesmo em um ensaio quimiluminescente, o ideal às vezes é que se faça a sorologia pareada. O que a gente chama de sorologia pareada? Sorologia pareada é quando a gente coleta duas amostras de soro com um intervalo da coleta entre 2 ou 3 semanas, para verificar uma soroconversão, para verificar um aumento no título de anticorpos da segunda amostra em comparação com a primeira amostra. Então, quando a gente chega à detecção de um nível 4 vezes ou mais da quantidade de anticorpos da segunda amostra comparada à primeira, a gente confirma que essa soroconversão ocorreu justamente nesse intervalo, então nos confirma o diagnóstico. Então aqui nesse gráfico vocês enxergam 3 casos, caso 1, caso 2 e caso 3. Então aqui a amostra 1, coletada no período X, vamos supor esse indivíduo teria um título de anticorpos de 10. Já 2 semanas depois, ele tem um título de 40. E o que significa isso? Que ele soroconverteu, ele aumentou em 4 vezes o título de seu anticorpo nesse período. Então, confirma o diagnóstico. Nessa amostra aqui, na amostra primeira, que é a primeira amostra coletada, não houve detecção de anticorpos, nenhum tipo de anticorpos. Contudo, na segunda amostra, houve detecção, mas houve detecção de um título de 30. Então, isso é um indicador de que iniciou-se a soroconversão. Tá? Então, começou a haver a produção de anticorpos nesse período. Já aqui, nesse caso 3, a gente tem uma coleta em que o título de anticorpos estaria em torno de 20, e na segunda coleta, 2 ou 3 semanas depois, o título de anticorpos, em vez de 20, foi detectado 40. Então, significa o quê? Que não houve um aumento maior ou igual a 4 vezes, e significa que essa diferença não é estatisticamente significativa. Então, no caso 3, não se confirma o diagnóstico. O indivíduo já tinha o anticorpo e permaneceu com o mesmo nível de anticorpo, talvez por uma infecção já ocorrida há um tempo atrás e não necessariamente atual. Claro que se a gente tem a detecção de anticorpos do tipo IgM é sempre um anticorpo que ele é formado antes do anticorpo IgG. Então, no caso, a detecção do anticorpo IgM, geralmente para a maioria das infecções virais, também nos dá um indicativo de infecção recente. E aí pode não haver essa necessidade da sorologia pareada. Então, com isso, então eu quero dizer que muitas vezes, além da detecção, ou não somente a detecção do anticorpo vai nos dar o diagnóstico, mas assim a titulação de anticorpos é necessária. Essa técnica que chama imunodifusão em gel de Agar, está demonstrada aqui nessa figura. Nessa técnica a gente coloca o soro frente ao antígeno e numa superfície onde existe gel de agarose. Então, à medida que os anticorpos e os antígenos se difundem, eles se encontram formando um depósito que é visualizado na forma de uma linha, tá? Uma linha de precipitação, uma reação de precipitação. Nesse caso aqui, para algumas enfermidades, é utilizado só para a detecção de anticorpos. Então, nesse caso, são enfermidades em que não se importa o conhecimento se tem um baixo nível de anticorpos ou títulos altos, simplesmente a presença do anticorpo já me dá o diagnóstico, tá? Então, a detecção do anticorpo já me dá o diagnóstico. Geralmente são enfermidades crônicas e persistentes. Já existe muitas vezes a necessidade de se fazer titulação de anticorpos para diversas enfermidades. E aí, as técnicas possíveis e muito utilizadas em virologia
Isso é uma técnica de soroneutralização, que é uma técnica em que se usa cultivos celulares e aí a gente busca a presença de anticorpos que neutralizem a presença do vírus, então neutralizando o desenvolvimento de efeitos citopáticos. Ou ainda a gente usa provas de imunofluorescência indireta, visando detectar e titular anticorpos, ou ainda usa aquela técnica que eu expliquei para vocês antes, que era baseada nessa capacidade de hemaglutinação, usa a técnica que visa detectar anticorpos que inibe essa capacidade hemaglutinante do vírus. Bom, isso aí é o resumo que eu tenho para dizer para vocês, tá? Queria agradecer muito a oportunidade de colaborar com vocês e deixo aqui o meu contato. Nós temos uma página na Universidade Federal de Pelotas, que é do LabVir, Laboratório de Virologia, que fica na Faculdade Veterinária. Deixo meu contato pelo meu e-mail e fico disponível para esclarecer qualquer dúvida e comentar um pouquinho a respeito do que vocês tiverem interesse. Muito obrigada.